tomar uma atitude, porque essa era a vida deles. Eles tinham isso como hábito, de louvarem ao Senhor em todas as situações. E eles começaram a orar ao Senhor, começaram a louvar a Deus. E eles louvavam o Senhor simplesmente por aquilo que Deus era e representava para eles. Não era esperando o milagre acontecer, mas eles louvavam ao Senhor com sinceridade de alma. Aquela adoração que o próprio Jesus fala para aquela mulher samaritana ali em João 4, quando ele diz: o que importa é que os verdadeiros, o que adorem a Deus em espírito e verdade, porque são esses adoradores que o Pai está à procura. Os verdadeiros adoradores, eles adoram a Deus independente da situação. A graça do Senhor é suficiente. A presença de Deus nos é suficiente. Simplesmente porque a sua presença nos é suficiente, nós temos motivos para louvarmos ao Senhor. E essa é a essência da nossa adoração. Amém? Louvado seja Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, do verso 1 até o verso 12, nos diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Você pode repetir comigo aqui? E nós não sabemos o que fazer. E nós não sabemos o que fazer. Podemos repetir mais uma vez? E nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Você que está nos ouvindo nesta noite, né? Mais uma vez, e nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Mais uma vez oremos nesta noite, amém? Senhor, nós te adoramos, bendizemos e glorificamos o teu santo nome. Novamente, Senhor, suplicamos a tua graça, suplicamos a tua misericórdia. Neste momento, Senhor, que estamos ouvindo aqui esse fundo musical, pedimos a tua graça, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude nesta noite, nesse momento em que estamos orando,
Pedimos que realmente o Senhor atenda a nossa súplica, que o Senhor atenda o nosso clamor, que o Senhor venha nos surpreendendo, Pai. Tantas coisas vêm surgindo para nos roubar a alegria, para nos roubar a paz. Tantas coisas estão surgindo, Senhor, para nos tirar a esperança. Mas nesta noite suplicamos sim a Tua graça, mesmo que não saibamos o que fazer, mesmo que muitas pessoas não tenham noção, Senhor, do que fazer nesta hora de incerteza, que nós possamos nos voltar para Ti, para a Tua misericórdia, para as Tuas promessas, e é para o louvor da Tua glória, Senhor, e no Teu nome, Jesus, é que nós oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos nesta noite aqui diante de tantas lutas, diante de tantas provações. Nós estamos aqui, Senhor amado, nesta noite aqui realmente clamando pela misericórdia do Senhor. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo nesta noite, às vezes nós nos perguntamos, será que realmente temos fé? Quantas pessoas nesta hora que estão aqui nos ouvindo, aqueles que estão presentes neste ambiente, aqueles que estão nos assistindo aqui também pela internet, quantas vezes as pessoas estão se perguntando, será que realmente eu tenho fé? Será que eu realmente sou uma pessoa crente? Será que eu realmente sou um cristão? Só que, meus amados irmãos, acreditar em qualquer coisa é tão prejudicial quanto não acreditar em nada. Se nós formos acreditar em qualquer coisa, é tão prejudicial quanto não acreditar em nada. Basta verificarmos, irmãos, os absurdos que hoje estão acontecendo, estão surgindo, as coisas que as pessoas estão falando em nome da fé, em nome de Deus. Às vezes são tantas besteiras, tantas asneiras. E quantas pessoas estão se decepcionando, estão deixando de acreditar. Mas nesta hora o Senhor desafia a minha vida, o Senhor te desafia também. O Senhor nos desafia para que nós não olhemos apenas para aquilo que é lógico, para aquilo que é matemático, para aquilo que é exato, mas que nós possamos olhar as circunstâncias com os olhos da fé. Sabe, meus amados irmãos, é muito importante nesta hora, nesse instante, nós observarmos quantas coisas estão surgindo para inquietar os nossos corações e a nossa alma. Nós ouvimos notícias de pessoas que faleceram, nós ouvimos notícias de pessoas que estão enfermas, nós ouvimos notícias de pessoas que estão desesperadas porque não têm o que fazer para levar o alimento para a sua casa. Pessoas que estão perdendo o emprego. E nesta noite eu não quero que você venha tomar partido. Eu não quero que você venha aqui apenas para se colocar como lado daquela pessoa que quer apenas daqueles que fiquem em casa ou daqueles que estejam liberados para poder fazer tudo. Nesta hora, irmãos, quando nós não temos certeza do que fazer, nós precisamos pedir para o Senhor Deus uma direção, um direcionamento. Eu posso ficar em casa e pedir alimento. Eu posso ficar em casa e ligar e pedir um medicamento. Mas aqueles meus irmãos que não têm essa condição, o que nós faremos para ajudá-los? Será que nós podemos ser resposta de Deus para as vidas desses irmãos, destas pessoas? Sabe, meus amados irmãos, quantas pessoas nesta noite estão dizendo, Senhor, eu não sei agora mais o que fazer. Graças a Deus porque você tem o seu trabalho, porque eu tenho o meu trabalho. Graças a Deus pelas coisas que temos, pelas coisas que conquistamos. Mas nesta hora, irmãos, existem pessoas que estão na UTI. E por mais que tenham dinheiro, por mais que tenham bens, ela está sendo tratada da mesma forma como aquele que não tem nada. E a família está clamando e pedindo. O que fazer nesta hora? É nesse contexto, meus amados irmãos, que nós precisamos ter a plena convicção de que Deus ele tem algo especial para a minha vida, para a sua vida nesta noite. E esta palavra ela vem ao nosso encontro justamente para aquietar a nossa alma, para aquietar os nossos corações. Não é um momento de querermos dar um jeitinho.
de querermos apenas reconhecermos ou ajeitarmos alguma situação. Nós somos especialistas em querermos arrumar algumas coisas de forma provisória. Só que o provisório vai ficando para o resto da vida. Foi isso que aconteceu com Raquel, irmãos. Mãe de Jacó e mãe de Esaú. Ela queria dar um jeitinho para que um dos seus filhos, então, assumisse o lugar do outro com relação à primogenitura. Ela queria que Jacó ficasse no lugar do seu irmão Esaú, que recebesse a bênção do seu pai. Só que tudo aquilo que nós tentamos ajeitar da nossa forma, da nossa maneira, sempre teremos um preço a pagar. E às vezes isso pode ser muito perigoso. Às vezes não temos oportunidade de fazermos um conserto, mas nesta noite o Senhor nos dá a oportunidade de fazermos não do nosso jeito, não dando um jeitinho, mas da forma e do plano e da maneira de Deus. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se olharmos para o texto sagrado que acabamos de ler nesta noite, nós podemos perceber aqui claramente que aqui nós estamos falando de uma narrativa bíblica. E aqui, irmãos, eu quero dizer que narrativa é uma forma difícil de poder pregar, ainda mais uma mensagem, porque às vezes nós corremos o risco de chover no molhado, nós corremos o risco, meus amados amigos e irmãos, de podermos dizer, mas para que o pastor realmente está pregando? Porque está tão claro aqui o texto que ele acabou de ler. E eu quero te dizer nesta noite, irmãos, que o Senhor, apesar daquilo que lemos ser tão claro, ser tão nítido, é tão importante nesta hora, meus amados irmãos, que nós entendamos esta realidade, que o Senhor tem verdades profundas para chamar a nossa atenção nesta noite. Amém, irmãos? Todos estão ouvindo o que eu estou falando? É muito importante nós entendermos esta grande realidade, que o Senhor está chamando a nossa atenção. Você que está aqui, preste atenção naquilo que o Senhor está chamando a sua atenção nesta noite. Nós precisamos nos concentrar dentro desse princípio, dentro desta realidade. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, aqui claramente que Josafá, ele foi um rei, ele foi um conquistador. Ele reinou por 25 anos. Ele era filho do rei Asa. Josafá, ele foi o 4º rei da nação de Israel, de Judá. Depois da morte de Salomão, vocês já sabem, eu já expliquei para vocês, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, cuja capital era Israel, o reino do sul, cuja capital era Judá. Josafá, ele foi o 4º rei da nação de Judá. E aqui, meus amados irmãos, nós podemos entender claramente que o seu pai, ele foi um homem temente a Deus. Um homem que realmente procurou seguir os caminhos do Senhor. Josafá também, ele buscou seguir os caminhos do Senhor Deus. Ele foi um rei, ele conseguiu muitas batalhas, fez reformas militares, reformas políticas, reformas religiosas. Ele temeu a Deus. Mas na hora de enfrentar uma batalha, surgiu uma proposta. Surgiu uma proposta porque o rei de Israel, chamado Acabe, quis fazer com ele uma aliança para que juntos pudessem enfrentar o inimigo. E Josafá, irmãos, como ele tinha temor a Deus, ele até disse: vamos primeiro buscar, nós vamos consultar ao Senhor. E quem sabe eu esteja falando para um homem, para uma mulher nesta noite, que até diz: eu vou buscar primeiro a Deus. Mas a grande questão, irmãos, não é apenas buscarmos a Deus. Nós precisamos esperar a resposta que vem de Deus. Mesmo que essa resposta nos desagrade. Mesmo que essa resposta seja um não para as nossas vidas. Porque aqui nos diz, irmãos, lá em 2 Crônicas, capítulo 18, dos versos 1 a 7, que foram consultar a Deus. Acabe foi consultar a Deus. Aliás, ele juntou os seus profetas, 400 profetas. E todos disseram: vocês podem ir para a guerra, vocês podem ir para a batalha, porque vocês irão vencer. Estou parafraseando o texto. Mas um homem de Deus disse: não façam isso. Um só.
Mas tanto Acabe quanto Josafá não deram ouvidos a Deus, a voz do profeta de Deus. Foram para a batalha. Com o passar do tempo, irmão, Josafá, ele entregou o seu filho, permitiu que o seu filho casasse com a filha de Acabe, com Atalia. Fizeram uma aliança para que tivessem os seus reinos mais fortalecidos, mais fortificados ainda. E por causa dessa aliança, irmãos, nós podemos perceber lá em 2 Crônicas, capítulo 19, versos 1 a 3, que Josafá quase perdeu a sua vida numa batalha. Nós precisamos tomar cuidado com as alianças que nós estamos fazendo. Nós precisamos tomar cuidado com os propósitos que nós estamos firmando. Porque nem tudo aquilo que dá certo está certo, nem tudo aquilo que dá certo é a vontade de Deus. E aí, irmãos, quando de repente nos deparamos com aquela convicção, com aquela situação de que não temos mais o que fazer, quando o desespero bate a nossa porta, ou quando não temos mais portas para abrir, nós nos perguntamos: e agora, Senhor, o que é que eu devo fazer? E esse é o desafio, irmãos. O Senhor quer nos ensinar princípios que servirão para as nossas vidas, e devemos aplicá-los quando não soubermos o que fazer. O que fazer quando aquilo que eu estou sonhando não está dando certo? Primeira atitude, irmãos, o primeiro princípio que eu preciso aplicar à minha vida é que eu não preciso ter vergonha de reconhecer os meus limites, as minhas limitações. Você pode repetir comigo? Eu não posso ter vergonha de reconhecer os meus limites ou as minhas limitações. 2 Crônicas, capítulo 20, dos versos 1 a 3, diz assim o texto sagrado, me permitam repetir. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá, diz aqui o texto, ele teve medo. Você já sentiu medo alguma vez? Já sentiu medo alguma vez? Ele teve medo. Enquanto ele teve medo, irmãos, isso o impulsionou a buscar a Deus. Mas ele reconheceu aqui a sua limitação, é o medo. Imaginem, irmãos, eram aproximadamente 145 mil soldados contra ele, cercado. O medo aqui realmente se apoderou do seu coração, paralisou. E quantas vezes, meus amados irmãos, nós estamos nessa situação? As notícias são cada vez mais trágicas, cada vez mais terríveis. Cada vez mais parece que estamos podando, nos matando aos poucos. Não sabemos se aquilo que estamos tentando fazer vai funcionar. Parece que tudo aquilo que nós estamos fazendo vai ser jogado no lixo de uma hora para outra. Quantas vezes nós temos medo? Só que, irmãos, nesta noite o Senhor nos desafia para que nós tenhamos coragem. Porque coragem não é a ausência do medo, mas é o domínio sobre ele. Coragem não é a ausência do medo, mas sim o domínio sobre ele. Quando o Senhor disse para Josué: não temas, não tenha medo, seja firme, seja corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando o Senhor Jesus disse para Jairo: não temas, creia somente, o Senhor não vai jogar um raio na sua cabeça se você reconhecer: Senhor, eu estou com medo nesta hora. Mas o Senhor vai amar a sinceridade do seu coração, o seu reconhecimento da sua fragilidade. Por isso que o apóstolo João nos escreveu lá em 1 João capítulo 4, verso 18, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Irmãos, que nesta noite o Senhor aquiete o meu coração, o seu coração, a minha alma, a sua alma também. Que nós não queiramos ser super-homens, super-mulheres,
Pessoas que nunca reconhecem as suas limitações, mas nós precisamos ser sinceros diante do Senhor e reconhecermos as nossas fragilidades, as nossas limitações, os nossos medos, os nossos receios, as nossas fragilidades. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor Deus, Ele não rejeita, o Senhor não despreza. Guarde isso no seu coração. Esse é um primeiro princípio que o Senhor quer te ensinar, que o Senhor quer me ensinar. Quando os nossos sonhos parecem que não estão mais dando certo, quando nós não sabemos o que fazer, nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Nós não podemos ter vergonha, mesmo diante das pessoas. Amém, irmãos? Segundo princípio que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, é que apesar de qualquer luta que venhamos a enfrentar, nós jamais podemos deixar de orar, e orar com a consciência de que Deus ouve, Deus escuta as nossas orações. Amém? Independente da luta que estivermos enfrentando, nós precisamos orar, mas com a consciência de que o Senhor, Ele escuta as nossas orações. Segundo Crônicas, capítulo 20, versos 5 e 6, nos diz assim a palavra do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 20, versos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Imaginemos, irmãos, esta cena. Um rei que resolve reunir a todo o povo. Reconhece, demonstra as suas limitações, o seu medo, o seu receio. Ele não se preocupou com a zombaria, não se preocupou com as críticas, não se preocupou com aquilo que iriam dizer a seu respeito. Talvez se fosse eu, teria mais receio ainda, porque eu iria pensar: e agora já conquistei tantas vitórias, já venci tantas batalhas, vou morrer com meu orgulho, quem sabe? Mas ele não se importou com isso. Nesta hora que ele reconhece o seu medo, ele vai fazer uma oração ao Senhor. Ele vai buscar a presença de Deus. Ele não se preocupou com aquilo que iriam dizer ao seu respeito, irmãos. E quando nós estamos enfrentando situações que escapam ao nosso controle, é ainda nesta hora que precisamos orar mais ainda. Antes de pedir qualquer coisa, eu preciso lembrar que o meu Deus, o seu Deus, é o Deus que responde às orações. Nós não podemos deixar, irmãos, de olharmos para o Senhor e olharmos apenas para as circunstâncias. Nós precisamos buscar ao Senhor em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento. É nessa hora que me vem à mente aquilo que aconteceu com o centurião. Está lá em Mateus capítulo 8, versos 5 a 10. Imagine um centurião, um homem de grande responsabilidade perante o Império Romano, comandava soldados. Ele tinha um empregado, ele tinha um escravo que estava enfermo, estava doente. Esse centurião, ele vai até o encontro de Jesus, vai ao encontro de Jesus. E o texto aqui nos diz claramente, eu quero ler com vocês, me permitam, Mateus capítulo 8, versos 5 a 10. Mateus capítulo 8, versos 5 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Vou repetir para você não esquecer: paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. Oh, irmãos, como eu ficaria feliz de receber Jesus na minha casa. Você ficaria feliz também?
Você ficaria feliz também? Será que você iria dizer, olha, tenho aqui um bolo para Jesus, tenho um café para Jesus. Jesus, sente aqui nesse sofá confortável, nesta poltrona, nesta cadeira. Jesus, irmãos, estava querendo ver a sinceridade do coração daquele homem. E aquele homem, irmãos, mesmo ouvindo isso do Senhor Jesus, ele disse, verso 8, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente basta o Senhor dar uma palavra e o meu criado, ele ficará curado. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, digo a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele faz. E Jesus maravilhou-se, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Imagine, irmãos, nem mesmo entre aqueles que estavam seguindo a Jesus, o Senhor conseguiu perceber tanta fé como daquele homem. Sabe, irmãos, daquela hora que a água bate no nosso nariz, eu quero que você entenda, e eu também preciso entender, eu estou pregando para eu mesmo. Independente do que estiver acontecendo, nós não podemos deixar de buscar a presença de Deus. Sempre vai ter alguém necessitado. Para onde o Senhor te levar, acredite nisso. Não ore só por você, ore pelos outros também. A Bíblia diz, irmãos, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que essa não seja a vontade do Senhor. Se Deus permitiu que você fosse ao hospital, se Deus permitiu que você estivesse num velório, se Deus permitiu que o seu carro quebrou no dia de hoje, se Deus permitiu que algumas coisas não venham andar, não deram certo para você, nessa noite, ao invés de você murmurar, de eu murmurar, nós precisamos entender que às vezes nós perdemos para ganhar. Por isso eu quero falar nesta noite para Joyce, para suas irmãs, para sua mãe, para o seu esposo Ruberson. No dia de ontem, o senhor José partiu para o Senhor. Quero falar para vocês, no nome de Jesus, para o Senhor, nós nunca perdemos nada. Se o homem ouviu a palavra do Senhor, você que me ouve nesta noite, que diante dessas crises, diante dessa pandemia, você perdeu um ente querido, um familiar. A Bíblia diz que Deus ele retira as pessoas a quem Ele ama antes que venha o dia mau. Eu sei que não é fácil. Por isso que nós precisamos do consolo e do conforto do Espírito Santo. Mas eu quero que vocês lembrem de quantas curas, de quantos livramentos, de quantas provisões, de quantos resgates o Senhor proporcionou para as nossas vidas. Quantas coisas Deus já fez. Mas às vezes nós não conseguimos enxergar essa realidade porque nós temos tanto medo, nós temos tanto receio, nós olhamos apenas para as dificuldades. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, lá em Romanos capítulo 12, verso 12, assim disse o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Mas tem uma coisa, disse ele: perseverai em oração. O apóstolo Paulo também nos disse lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se esperamos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu vou repetir, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe, irmãos, nenhum de nós, ninguém na verdade gosta de sofrer.
Mas que Deus mude a minha história, a sua história, e possamos nesta hora fazermos como Jó fez. Ele orou pelos seus amigos. E a Bíblia nos diz lá em Jó 42, verso 10, que Deus mudou a sorte, Deus mudou a história de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Princípios, irmãos, que precisamos aplicar às nossas vidas quando não soubermos o que fazer. Primeiro princípio, eu não posso ter vergonha de reconhecer as minhas limitações, mesmo que seja diante das pessoas. Eu não posso ter vergonha. Segundo princípio, eu preciso orar com a certeza, com a convicção, com a consciência de que Deus ouve as minhas orações. Deus já respondeu a sua oração? Deus já respondeu as suas orações? Deus já respondeu as suas orações? Deus já respondeu as suas orações? Terceiro princípio, irmãos, nós precisamos orar e aprendermos a depender da fidelidade do Senhor. Nós precisamos orar com a profunda dependência da fidelidade do Senhor. Amém? Deus já respondeu as suas orações? Segundo Crônicas, capítulo 20, no verso 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 12, diz assim: Ah, nosso Deus, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Sabe, irmãos, às vezes nós não temos forças, não sabemos como lutar, não sabemos como conseguir, nós não sabemos como reagir. Mas quando eu e vocês, quando nós dissermos: Senhor, me ajude nesta hora. Você que de repente esteja enfrentando uma situação de vício, você que se encontra preso a alguma circunstância e você está pedindo: Senhor, me ajude a largar esta situação que me afasta de Ti. Deus lá do céu vai estar dizendo para você nesta noite: só isso que eu precisava ouvir. Isso já é tudo, é isso que eu queria ouvir. Quando eu pedi, quando você pedir: Senhor, me ajude, foi o mesmo, irmãos, que aconteceu com Pedro. O Senhor mandou que os discípulos atravessassem o mar. Depois da multiplicação dos pães, de uma dessas oportunidades, de um desses momentos, chegou a madrugada e os discípulos ali, irmãos, nada. Eles estavam ali atravessando e de repente eles percebem alguém vindo sobre as águas, mas o vento era tão forte, as ondas eram tão altas. E apesar da maioria dos discípulos de serem pescadores, eles ficaram com medo, ficaram atemorizados. E o Senhor Jesus, ao se aproximar, e eles não estavam percebendo, não estavam enxergando, porque viam apenas as ondas e o vento. Eles pensaram e gritaram: é um fantasma, é um fantasma. Imagine, irmãos, pessoas que estavam com Jesus há quase 3 anos, ainda acreditar em fantasma. Talvez o fantasma que você está acreditando não é o Gasparzinho, mas seja uma crise financeira, seja um momento de doença. As portas que estão se batendo, estão se fechando aos seus olhos. E aí Pedro diz: Senhor, se é Tu mesmo, manda que eu ande sobre as águas. Jesus permitiu e a princípio ele começou a andar, mas ele se distraiu e começou a afundar. Porque, irmãos, quando eu deixar de olhar para aquilo que o Senhor tem me te orientado, quando deixarmos de olhar para aquilo que o Senhor está nos mostrando e olharmos apenas para as circunstâncias, nós iremos afundar. Mas naquela hora que ele estava afundando, ele pediu, ele clamou: Senhor, socorra-me! E o Senhor estende a mão e socorre a Pedro. O
O Senhor quer ouvir o seu clamor, o Senhor quer ouvir o clamor da sua família. Sabe, meus amados irmãos, é isso que o Senhor espera de nós. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Por isso que no Salmo 40, verso 17, o salmista disse: Senhor, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. O apóstolo Paulo nos disse lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, quando eu me sinto fragilizado, aí então é que eu sou forte. Amém, irmãos? Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Para concluir essa reflexão, quero lembrar vocês de duas canções, e uma delas foi escrita pelo Delino Marçal, cujo título é Deus é Deus. Uma parte dessa canção diz assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Na outra parte diz assim: se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus. O apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a última canção, como eu falei para vocês, ela é cantada pela Heloísa Rosa, que diz: há um lugar de descanso em Ti, há um lugar de refrigério em Ti, há um lugar onde a verdade reina, e esse lugar é no Senhor. Tem uma outra parte, irmãos, que diz assim: há um lugar onde os sonhos não se abortam, há um lugar onde os medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde, é que se ganha. E esse lugar é no Senhor. Sabe, irmãos, Deus mudou a história de Josafá. Deus mudou, irmãos, a história daquele povo. Porque chegou um momento, enquanto ele clamava com o povo, o Senhor diz: agora fique parado, fique quieto, e vede o grande livramento do Senhor. Olhando, irmãos, não precisava Josafá ter feito uma aliança com Acabe, uma aliança militar. Não precisava Josafá ter permitido seu filho se casar com Atalia. Bastaria apenas ele buscar a Deus. Deus iria dar uma direção. Ele tentou fazer as coisas da forma lógica, da forma humana, da forma da tática militar, dos conchavos, dos acordos. E Deus disse: para, agora é do meu jeito. Fique quieto, fique parado, e vede o livramento do Senhor. Diz aqui, irmãos, em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 16 e 17. Aliás, a partir do verso 15. E Jaziel disse: dai ouvidos, ó Judá, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, pastora Valda, não tenha medo, Efra, não tenha medo, Samuel, não tenha medo Emanuele, não tenha medo, Jonathan, não tenha medo você que nos ouve na sua casa, não tenha medo. O Senhor prossegue aqui dizendo: não tenham medo, nem vos assusteis por causa desta grande multidão que vem contra vós, pois essa peleja não é vossa, é do Senhor. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz,
e os achareis no vale de diante do deserto. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, fiquem em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Prossegue aqui o texto dizendo: ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Sabe, irmãos, Deus ele terá a sua maneira, a sua forma, o seu jeito de falar conosco. Mas o importante é que ele fala. E aquilo que eu já disse para vocês em outras oportunidades, aqui eu vou repetir. Deus não deixa errar aquele que quer acertar. Quem sabe é a hora de nós fazermos um concerto com o Senhor nesta noite. Quem sabe é a hora de pedirmos a Deus misericórdia, de dizermos: Senhor, realmente eu tenho tido medo, eu tenho guardado receios do meu coração, tenho feito determinados acordos, determinadas situações, sem ouvir a Tua voz, sem ouvir a Tua direção. Mas nesta noite o Senhor traz um concerto para as nossas vidas, iremos ter uma direção para as nossas vidas no nome de Jesus. Amém, irmãos? Feche os seus olhos nesta hora. Feche os seus olhos nesta hora. Quero que você conte para Deus como está a sua vida e o que precisa ser consertado. Oremos ao Senhor nesse instante. Senhor, nós te adoramos, bendizemos e glorificamos o teu santo nome. Suplicamos, Senhor, pela tua graça, suplicamos pela tua misericórdia, suplicamos para que o Senhor nos ajude nesse instante, pedimos perdão ao Senhor por tantas vezes, Pai amado, que temos olhado apenas para os problemas, para as crises, para as dificuldades, nos esquecemos de olhar para Ti. Nos ajuda, Senhor, nesta hora, nós queremos confiar no Senhor independente das circunstâncias. Faz-nos olhar para o Senhor, que nós tenhamos sensibilidade para ouvirmos a Tua voz e sabedoria para tomarmos as decisões de acordo com a Tua vontade. E é para o louvor da Tua glória, Senhor, e no Teu nome, Jesus, é que nós oramos nesta hora e agradecemos. Amém e graças a Deus.